Ainda que uma legislação obrigue que os prédios públicos sejam adaptados para as pessoas com deficiência física, muitas construções, inclusive as mais recentes, não apresentam condições dignas de acesso. Locais como cinemas, teatros e estádios, por exemplo, estão entre os que dificilmente colocam em prática a legislação pátria em matéria de acessibilidade. No fim de 2015, por pouco a farmacêutica Patrícia Orletti, de 41 anos, que é cadeirante, não conseguiu assistir à apresentação de balé da própria filha no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo. O único elevador disponível para acessar o local estava em manutenção. Após muita reivindicação, de acordo com Patrícia, o problema foi solucionado. Mas o episódio enfrentado pela farmacêutica não se limita somente a um espaço. Após 5 anos fechado, o Teatro Municipal de Vila Velha foi reaberto em maio deste ano. A prefeitura gastou R$412 mil na reforma, mas no quesito acessibilidade não atendeu às expectativas da população. Um dos problemas perceptíveis é a ausência de rampas na porta da frente. Ao chegar no local, o cadeirante se depara com uma escadaria, sem condições de entrar. Patrícia, por exemplo, precisa utilizar uma entrada na lateral. Completamente discriminada. Eu não tenho nenhum tipo de isenção com relação ao IPTU e outros impostos. Então eu pago. Tudo que você paga eu também pago. Eu quero ter acesso a tudo como você tem. Eu quero entrar pela porta da frente. Isso tem que estar previsto no projeto. E me admira muito que uma prefeitura aprove um projeto que já começa errado desde o princípio. Eu vou com a minha família e eu tenho que entrar para um lugar diferente do deles. Isso me entristece, isso me constrange. Além de um acesso conveniente para quem necessita, o teatro precisa de muitas outras alterações, afirma a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Espírito Santo, Maristela Lugon. Não tem acessibilidade no teatro nenhuma. Não é só falta rampa, não, falta tudo. A única rampa que foi feita, ela foi feita na saída de emergência. O problema não é só porque é uma rampa lateral. O problema é que ela foi feita uma rampa numa saída de emergência. Não seria uma entrada lateral mais acessível. É um arremedo de rampa. Não tem acessibilidade dos banheiros, as portas são estreitas. Não tem barras para auxiliar o cadeirante. Não tem marcação tátil para as pessoas com deficiência visual. O Ministério Público do Espírito Santo, por meio da 4ª Promotoria de Justiça Civil de Vila Velha, informa que recebeu a denúncia e abriu o procedimento para verificar o projeto arquitetônico do teatro. A promotoria também notificou a administração municipal para que suspenda qualquer atividade pública a ser realizada no teatro até que sejam feitas as devidas correções. O secretário de Cultura de Vila Velha, Alberto Pego, explica que o valor investido na reabertura do teatro se concentrou na recuperação de móveis, pinturas, entre outras pequenas intervenções. A prefeitura não tem recurso suficiente. É por isso que foi buscado fazer isso com o governo do estado. Como o governo do estado não previu recurso para poder atender essa demanda do município de Vila Velha, então Vila Velha ficou com 2 alternativas. Ou reabre o teatro fazendo apenas adaptações, ou manter o teatro fechado. Preferimos então a primeira, que foi o seguinte: ao invés de fazer uma reforma estrutural no teatro, como o projeto previa, e no projeto sim, tem lá rampa pela frente, tem um monte de coisa, tem que eliminar determinados espaços. Flávia Kiabai, que é mãe de Pedro, que é cadeirante, relata que o problema não está somente em entrar pela lateral, mas também na hora de se locomover dentro do teatro. O banheiro que eles adaptaram é no 2º andar do teatro e não tem escada. Então é umas coisas assim, parece que a pessoa que fez ou é uma pessoa ignorante, que eu não acredito que um arquiteto ou um engenheiro tenha se prestado a um papel desse. Parte dos equipamentos que vão promover a acessibilidade no teatro já foram providenciados, de acordo com o secretário de Cultura. No entanto, ainda existem problemas como a entrada do banheiro do 1º andar. O banheiro no 1º andar ele é quase completamente acessível. Infelizmente, assim, ele não é total. Por quê? Porque a porta do banheiro ela está ancorada num pilar principal que sustenta o prédio. Para poder alterar aquilo ali, tem que alterar o desenho do prédio. Então a cadeira não entra no banheiro? Entra apertada no banheiro, mas não é o padrão recomendado pela legislação. Muitas leis buscam tornar mais simples o desejo de ir e vir de pessoas com deficiência física em se locomover. Mas não é sempre que essas obrigações são cumpridas. E em vários exemplos, as adaptações são mal feitas.
Enquanto os espaços não são adaptados, milhares de pessoas com deficiência permanecem numa luta por acessibilidade, enfrentando barreiras quase sempre invisíveis aos olhos da sociedade. Com sonorização de Robson Brum, reportagem especial Johnny Silva.